Bom dia, galerinha do terceiro ano. Tá tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020. Nós temos aula de História. Vou só ajeitar aqui a tela, tá bom? Então, nós vamos estudar o conteúdo Heranças Culturais. Vamos estudar da página 3 até a página 8, tá bom? Que é essa página aqui que a gente vai começar. Heranças Culturais. Eu vou tentar explicar de forma muito rápida, porque tem muito texto para ser lido. Eu sei que alguns de vocês fazem as atividades com a ajuda de um adulto, mas eu também sei que pode ter alguém de vocês da sala que não faz a atividade com a ajuda de ninguém. Então, eu vou fazer a leitura de todos os textos e das questões, por isso que o vídeo pode ser que fique um pouco longo, tá bom? Então, vamos lá acompanhar. Agora na página 3, certo? Heranças culturais. Nas florestas, nas cidades, no campo ou nas praias do Brasil, diferentes grupos de pessoas vivem de várias maneiras. Muitos desses grupos conservam costumes dos antepassados, o que influencia o modo de vida de uma sociedade. Jeito de preparar determinados alimentos, de realizar uma festa, de seguir práticas religiosas, de fazer artesanato e entre outros. Nós temos aqui duas imagens, tá bom? Nessas imagens, assim, as famílias também têm heranças culturais, formadas por costumes e tradições que são transmitidos de geração para geração. Por exemplo, uma receita culinária da bisavó fazem parte de uma herança cultural. Então, aqui na primeira imagem, mostra uma menininha aprendendo com sua mãe a fazer uma espécie de rosquinha, né, que tá aí. Já na próxima imagem, mostra, os móveis já são atuais e mostra a menininha já uma adulta e o que parece aqui do lado dela sendo o filho dela e ela ensinando a mesma receita para o filho, tá bom? Esses conhecimentos, costumes e tradições passados de geração em geração formam as heranças culturais de uma sociedade. Um exemplo é a cultura brasileira, que foi formada por elementos de povos de diferentes partes do mundo. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco da história e de como os indígenas portugueses e africanos influenciaram o modo de vida de nós brasileiros. Então, tá falando aqui de quê, gente? De tudo que a gente aprende e que é passado de geração em geração. Então, por exemplo, meu pai aprendeu com os pais dele, eu aprendi com meu pai e meus filhos vão aprender comigo. Então, a cultura é isso, uma coisa que passa de pessoas para pessoas e de geração em geração, tá bom? Então, pode ser receitas, pode ser aquelas cantigas que a gente canta na escola quando a gente é criança. Vocês cantam, né? Então, pode ser o quê? Pode ser um provérbio, pode ser um ditado popular, certo? Então, isso são coisas que são costumes e são crenças que passam de geração em geração. Heranças indígenas. Os primeiros habitantes do Brasil foram os povos indígenas. Eles influenciaram nossa alimentação, vocabulário e hábitos. Conheça mais informações sobre o modo de vida e a cultura dos indígenas. Comunidades indígenas. No Brasil, existem cerca de 250 etnias indígenas. E o que significa etnia? Etnia é o grupo de pessoas que compartilham as mesmas origens, crenças, línguas e outros elementos culturais. Então, aqui dentro do Brasil, o que está dizendo? Essas etnias é como se fossem as comunidades de povos indígenas que existem. Então, essas comunidades elas têm a sua própria língua e seu próprio costume, a própria forma de se vestir, ou alguns nem se vestem. Por exemplo, a forma de se pintar. Tem uns que pintam o rosto. E, por exemplo, dentro dessas comunidades que pintam o rosto, também as pinturas, as formas de se pintar são diferentes, os significados das pinturas também são diferentes. A forma deles fazerem a moradia deles é diferente, a forma deles prepararem os alimentos também, tá bom? Grande parte desses povos vivem na região da Amazônia. Entre eles, há povos que vivem isolados, isto é, que têm pouco ou nenhum contato com a população não indígena ou outros grupos. Contudo, também existem indígenas que vivem em áreas urbanas. Conheça alguns exemplos de comunidades indígenas. Há povos indígenas que vivem isolados na Amazônia. No Brasil, muitos deles são ameaçados por garimpeiros e madeireiros, que exploram ilegalmente a região onde esses indígenas vivem. No município de São Paulo,
Há indígenas da etnia Guarani Mibuei, morando na terra indígena Tenodé, Porã, uma área de pequena proporção que fica a 20 quilômetros do centro da cidade. Aí nós temos aqui uma imagem maior, né, que diz assim, ó, as casas dos povos que vivem no Parque Indígena do Xingu revelam semelhanças de construções e disposições no terreno. São organizadas em círculos e cobertas por sapê. Na imagem, observamos uma aldeia do povo Camaiura. Sapé é o quê? É capim seco, tá bom? Então, ó, vocês veem aí como é que essa casa desses indígenas são feitas. Ela é feita em círculo e ela é toda coberta com capim. É a tradicional oca que a gente vê quando a gente está fazendo as atividades da escola. Normalmente, esse tipo aqui de construção, que é uma construção de um povo, que faz parte da cultura de um povo, representa os tipos de casa dos indígenas. Mas existem outros tipos também, tá bom? De construções de casas indígenas. Mas essa é a que a gente mais conhece e a que é mais representada nas escolas principalmente. Vamos para a página 5. Lá na página 5 diz assim, ó, modo de vida indígena. A vida dos indígenas está diretamente relacionada à natureza. Dela, os indígenas retiram alimentos que podem ser cultivados em roça, milho, feijão, amendoim, batata, por exemplo, ou obtidos por meio da coleta, da caça ou da pesca. A mandioca é um dos principais alimentos consumidos pela maioria dos grupos indígenas. Os indígenas cultivam milho, feijão, amendoim e batata. Os povos indígenas coletam alimentos da região onde vivem, como mel, coco babaçu na imagem e outros frutos. Tá bom? Por isso, os indígenas compartilham muitas semelhanças no modo de viver. Uma das semelhanças é a forma como organizar as tarefas do dia a dia. As mulheres cuidam das crianças, da preparação dos alimentos, do plantio e da colheita na roça. Para isso, confeccionam os objetos usados nas atividades, como cerâmicas e cestos. Os homens indígenas, por sua vez, preparam um terreno para a roça, além de pescar e caçar. Eles também produzem utensílios para usar na atividade do dia a dia. Alguns exemplos são as canoas, as armadilhas, os arcos e as flechas. Então, aqui nós temos duas fotografias, uma mostrando uma mulher indígena, mulher Caximanauê, moendo grão de milhos na aldeia no Acre, no Acre. Homem indígena pescando no rio Xingu, na região da Amazônia. E vamos passar agora para a página 6. Na página 6 diz assim, ó, elementos indígenas. Geralmente os indígenas produzem os objetos necessários para a própria sobrevivência e para a prática dos rituais. Essas peças são feitas de materiais encontrados nas florestas, como madeira, argila, fibras e palhas. São pouco mais de 100 itens de que os indígenas precisam para viver. Embora os indígenas tenham semelhanças no modo de viver e de pensar sobre o mundo, cada grupo tem identidade e culturas próprias, de acordo com a etnia. Desse modo, existem diferentes danças, comemorações e rituais. Aí nós temos aqui, ó, os cestos de palha traçados, formando desenho geométrico, fazem parte da cultura da etnia Guarani Miwai. São usados para carregar sementes de milhos e os pães feitos com esse produto. Aqui também temos o quê? Os indígenas. Tô lendo dessa aqui, tá bom, gente? Dessa peça aqui agora. Os indígenas Uarajá, Uaujá, são conhecidos pelas suas cerâmicas e também pelas suas máscaras, que são utilizadas em festas e rituais. E aqui embaixo, que são esses bonequinhos, os Carajá confeccionam bonecas que retratam a visão do mundo e o modo de viver dos indígenas. Essas bonecas são usadas para transmitir histórias e valores às crianças da aldeia e também são consideradas um patrimônio cultural do Brasil. Aí, pinturas corporais. Diversos indígenas pintam o rosto e o corpo quando há eventos na aldeia. As tintas são naturais, feitas de sementes e de frutos. Por exemplo, a semente de jenipapo é usada para a produção de uma tintura de cor preta e o urupum para a cor vermelha. Observe as imagens de pintura de alguns povos. Então, aqui nós temos na primeira imagem indígenas da etnia Assurini, indígenas da etnia Tapirapé,
indígena da etnia Pororoboé. Então, vocês, como eu disse antes pra vocês, né, ó, a forma de cada etnia se pintar é diferente, tá bom? Então, ó, essa primeira fotografia aqui dos Assurini, eles pintam todo o rosto, uma parte em preto e a outra parte em vermelho. Já na etnia Tapirapé, a moça pintou só aqui ao redor da boca. E na etnia Bororoboé, eles fizeram alguns desenhos aqui na lateral e pintaram boa parte do rosto em vermelho. Vamos passar agora para a página 7. A cultura indígena no nosso cotidiano. No início deste capítulo, estudamos que usar redes para dormir ou descansar é um hábito que herdamos dos indígenas do passado. Outro hábito indígena incorporado no cotidiano brasileiro são, por exemplo, comer beiju de mandioca e tomar banho todos os dias. Dormir em redes é um hábito indígena muito antigo. Essa imagem retrata uma família de indígenas por isso. Aí temos aqui, ó, na imagem, vocês veem aí os indígenas dormindo. Então, o que foi que a gente, brasileiro, adquiriu, com os seus costumes que toda a população brasileira adquiriu dos povos indígenas, tomar banho todos os dias, porque antigamente as pessoas não tomavam banho todos os dias. E até hoje, na Europa e outros países que fazem parte da Europa, por exemplo, França, Dinamarca, Inglaterra, tem pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas não tomam banho todos os dias. Até porque também em alguns países é muito frio e é muito difícil tomar banho, porque tem que esquentar muito a água para poder tomar banho. E tomar banho com água muito quente resseca a pele. Então, é aqui no Brasil, que a gente tem um país que é tropical, né? É muito quente, a gente também tem muita abundância de água, que a gente tem esse costume de tomar banho todo dia, mas em outros países também não. E também um costume que se tem muito no Brasil, que as pessoas estranham, mas que não foi adquirido dos indígenas, é escovar os dentes e andar com a escova na bolsa. Por exemplo, as pessoas que saem para um restaurante e levam na bolsa a escova, isso é mais um costume de mulher, que mulher normalmente é quem anda com bolsa. E leva a escova de dentes para depois das refeições escovarem os dentes. E quando vem pessoas do Brasil para visitar o Brasil, elas acham esse hábito muito engraçado, porque lá no país delas elas não praticam isso. Vocabulário indígena. Você já percebeu que o nome de muitas cidades tem origem indígena? Curitiba, Itajaí, Itapoã, Igaraçu são alguns exemplos. Embora a língua portuguesa seja a nossa língua oficial, a língua tupi foi falada por muito tempo pelos habitantes do Brasil no passado. Muitas palavras que conhecemos são de origem tupi. Conheça algumas delas nesta ilustração. Paçoca, tamandaré, jururu, bagé, arará, perereca, tatu, arara na verdade, tucano, bacuri, jabuti, maracanã e sabiá. Como os primeiros povos indígenas que os europeus encontraram ao chegarem ao litoral brasileiro falavam tupi, esses europeus aprenderam a língua e incorporaram muitas palavras ao idioma português. Somente mais tarde, os portugueses conheceram povos indígenas que falavam outras línguas. Atualmente, há mais de 150 línguas indígenas conhecidas no Brasil. Vamos agora para a atividade, para fechar aqui a aula. Existe algum tipo de indígena na cidade onde você mora? Se houver, qual é o nome desse grupo e quais são as características dele? 2. Pesquise os povos indígenas que vivem no estado onde você mora e com os colegas crie um mural com as informações sobre a vida e a língua e a moradia e o tipo de moradia desses povos. Essa questão 2 vocês não vão fazer porque vocês não estão em contato com os colegas de vocês. Agora, se vocês podem fazer essa questão 2 de forma individual e vocês podem usar uma folha branca para fazer, para não precisar vocês terem o trabalho de criar um cartaz grande, tá bom? Certo? Aí vocês enviam para mim. Porque no caso, essa questão 2 não é que vocês não vão fazer ela de jeito nenhum, vocês não podem fazer ela da forma que está dizendo aqui no livro, mas vocês podem fazer, se vocês não tiverem uma folha branca aí na casa de vocês podem usar uma folha do caderno mesmo, tá bom? Questão 3, na verdade.
Na sua cidade, há localidades como bairro, ruas, parques, praças ou outros espaços que tenham nome de origem indígena? Se houver, registre esse nome e pesquise o significado deles. Então, vocês perceberam que essa questão aqui, todas essas questões estão precisando, pedindo para que vocês façam pesquisas. Então, não adianta ficar, ai, tia, eu não sei. Não sei. Vocês realmente não têm que saber, vocês têm que buscar pesquisar. Vocês podem usar a internet, usar alguma enciclopédia, que pode ser que vocês tenham em casa. Hoje é muito difícil as pessoas terem enciclopédia, mas vocês podem perguntar para alguém também. Procure uma forma de fazer. E a quarta questão é para vocês fazerem no caderno. Um dos alimentos mais consumidos pelos povos indígenas brasileiros é a mandioca, que é ingrediente de muitas receitas, doces e salgadas. Na sua família, existe alguma refeição que seja preparada com mandioca? Registre a receita no caderno. Então, é muita atividade que vocês têm que fazer hoje, né? Então, vocês têm que fazer o cartazinho da questão 2, tem que pesquisar a questão 1 e 3, tem que fazer a receita no caderno também. E, por último, vocês têm que fazer o quê? A última atividade, que é do material de apoio de vocês. Recorte as cartas do material de apoio com seus colegas, brinque com o jogo da memória das palavras indígenas que fazem parte do nosso vocabulário. Então, eu não sei se eu tenho esse encarte, mas eu tenho sim. Então, é essa aqui que vocês vão recortar, tá bom? Para vocês ficarem brincando aí na casa de vocês com esse jogo da memória das palavras indígenas, tá bom? Então, essa é a atividade de vocês de hoje de história. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês falarem comigo. Tá bom? Então, vamos lá fazer a atividade, porque tem muita atividade hoje. Tchau, tchau!